A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Ele venceu a morte por mim e por você. Ele é invencível, inigualável. O seu nome está acima de todo e qualquer nome que possa existir ou que venha a existir nessa terra. Aleluia. Vamos declarar. A tumba vazia.
Graças a Deus por este momento, quando nós iniciamos o nosso programa Opção para a Vida, ouvindo hinos inspirados como este que você acabou de se deleitar. Dentro de instantes estaremos ouvindo a segunda parte de uma mensagem que nós trouxemos sobre controvérsias dos caminhos para o céu. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de terça-feira, hoje 20 de julho. Hoje comemora-se o Dia do Amigo, Dia do Revendedor, Dia Internacional da Amizade e também hoje é aniversário da primeira nave espacial a chegar à Lua em 1969. Muita gente não acredita que o homem chegou à Lua. Neil Armstrong, que foi um dos astronautas, quando chegou lá, ele colocou uma bandeira para testemunhar de que o homem pisou na Lua. Há alguns que defendem que aquilo foi um cenário de Hollywood bem montado para que todos acreditassem que o homem foi à Lua. Há aqueles que defendem cientificamente que realmente o homem chegou a explorar não só a Lua, mas até Marte mais recentemente. Eu queria que você aplicasse ao seu coração dentre esse exemplo dos que acreditam e dos que não creem que o homem chegou à Lua. Sabem, amigos, assim também há muita gente que não acredita que Jesus veio salvar e veio realmente dar a sua vida para redimir as nossas almas e foi aos céus preparar lugar para cada um de nós, como ele mesmo disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou teria dito, disse Jesus, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então tem muita gente que não acredita que Jesus veio e voltou para o céu, como há muita gente que não acredita que o homem chegou a pisar na Lua. Há aqueles que acreditam e aqueles que descreem. Assim também no Evangelho, há muita gente que não acredita que Jesus é o Salvador. Para isso, constituem outros deuses, outros ídolos, para buscar refúgio, para buscar socorro, para buscar salvação. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, dos céus à terra. Nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. E aí, assim como muitos não acreditam que o homem foi à Lua, outros acreditam, assim também muitos não acreditam que Jesus veio ao mundo para nos salvar e voltou para os céus e foi preparar lugar para cada um de nós. Espero que você esteja entre aqueles que acreditam. Abra o seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus. Então, guarde no seu coração essa breve reflexão. Desejamos nessa oportunidade lembrar a todos que nós estamos reprisando aqui em nosso programa, apresentando uma mensagem que nós transmitimos em nossa igreja com o tema sobre controvérsias dos caminhos para o céu. Há muita gente equivocada, há muita gente enganada, há muita gente que acredita que as boas obras dá a certeza ou a garantia da gente obter a salvação. Outros acreditam na reencarnação, outros acreditam no purgatório, um pseudo-lugar inexistente, não está na Bíblia, mas as pessoas acreditam porque desprezam a verdade. Jesus foi quem mesmo afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade absoluta, é o caminho absoluto, ele é a vida. Como ele mesmo disse, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Então nós convidamos você a ficar agora com a segunda parte desta mensagem sobre controvérsias dos caminhos para o céu. Jesus perguntou aos apóstolos, que dizem os homens a meu respeito? Uns dizem que tu és Moisés, outros que é Elias, Jeremias ou um dos profetas. E vocês, que é que dizem a meu respeito? Disse Jesus. Como é que vocês me veem? Que leitura vocês fazem a meu respeito? Pedro então disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesses próximos dias eu vou pregar sobre esse texto, uma outra mensagem. Então Jesus disse, bem disseste, bem falaste, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Mas voltando aqui ao texto, aquela mulher não passava de uma simples religiosa. Religiosa na expressão da palavra, porque imediatamente ela disse: veja que tu és profeta. Depois ela disse: os nossos pais nos ensinaram que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus retruca: mulher, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, importa que os tais adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foram as palavras de Jesus. Ela disse: veja que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Veja a expressão de Jesus: você adora o que nem sabe a quem está adorando e nem como deveria ser adorado. Vós adorais o que não sabeis, não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Lembrando que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, antes rejeitaram-no, mas a todos quantos o aceitaram, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando Jesus então falou isso para aquela mulher: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos aquele que conhecemos, vocês não conhecem aqueles que você adoram, porque só o Pai, só o Espírito, aqueles que adoram em Espírito é que vão conhecê-lo. Jesus estava falando para uma mulher religiosa, que adorava aquele que nem conhecia. É como muita gente hoje, religiosamente falando, são exímios religiosos. E pasme o que eu vou dizer: há muitos protestantes que não passam de meros religiosos, que ainda não nasceram de novo, que ainda não se tornaram novas criaturas, que as suas vidas ainda não foram regeneradas, que suas vidas ainda não foram justificadas pelo sangue de Jesus. E vai passar o tempo todinho e se nunca nascer de novo, quando terminar a sua existência, não vai fazer uma boa viagem, não vai para um bom lugar, não vai para o caminho do céu. Estava, mas não fazia parte do caminho do céu. A gente vai ver isso mais adiante. Então aquela mulher não passava de uma pecadora, adúltera, que seguia a religião judaica, todavia precisava de ter um encontro com Jesus, e ela estava tendo o privilégio, tratamento VIP, um encontro assim personalizado, pessoalmente. Então depois dela ter travado aquele diálogo, e realmente Jesus diz: nós estamos esperando o Messias, sou eu que falo contigo. Então diz o texto que ela deixou o cântaro aos pés de Jesus, correu e foi à pressa, correu à cidade, está no ar craseado, o ar está craseado, foi à cidade e procurou aqueles homens e disse: vinde ouvir um homem que diz tudo a meu respeito. Porventura não é esse o Messias? Porventura não é esse o profeta? Eu penso, imagino que aquela mulher, ela deve ter dito assim, procurou aqueles homens com os quais ela se relacionara e disse: olha, eu conheci um homem que matou a sede não da vida promíscua que eu levava. Esse homem matou a sede da minha alma, matou a sede do meu coração. E eu preciso dizer para vocês, vocês também precisam de conhecer esse homem. Ele chama-se Jesus. E diz o texto que aqueles homens foram realmente a um encontro de Jesus, e depois voltaram àquela mulher e disseram: já não é pelo que tu disseste, mas pelo que nós vimos e pelo que nós presenciamos. Quando a gente tem um encontro com Jesus, por mais religioso que a pessoa seja, por mais rigorosa que seja a religião ou a seita que ele participa ou que ele pertence, quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz: agora eu conheci aquele que pode me dar certeza para onde eu vou após a morte. Quem pode dizer amém? Caminho da religiosidade. É uma controvérsia esses caminhos, porque essas pessoas que eu vou falar agora estão no mesmo pé de igualdade, na mesma situação daquela mulher samaritana. Não há diferença. E aí eu queria começar por aqueles que
são seguidores, adeptos do Evangelho segundo Allan Kardec. Gente, não é preciso eu ter um Evangelho que ele me ajude a eu entender a palavra, segundo fulano, segundo Beltrano. Não, isso é uma balela. Evangelho segundo Allan Kardec é segundo a interpretação daqueles que creem na reencarnação, mas não segundo o que está aqui. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. Mas tem muitos que estão como aquela mulher. Não, lá onde eu frequento, seja lá no local onde eu frequento, tem a Bíblia lá, e a gente baixa pilintra, baixa Zé Pilintra, baixa não sei, tranca a rua, baixa lá, mas a gente tem a palavra lá. Eu já tenho a minha religião. Eu acredito na reencarnação, segundo eles, né? Não sou eu. Não passam de meros religiosos. É uma controvérsia do caminho para o céu. E aí, se a gente for comentar mais alguma coisa a esse respeito, quantos que são religiosos? Quantos religiosos acreditam no purgatório? Um pseudo lugar que não tem nenhuma parte das Escrituras. Mesmo você que está assistindo agora, que é uma pessoa religiosa, católica, apostólica, romana, que tem uma Bíblia, me prove ou conclua, faça um exame onde tem o nome purgatório na sua Bíblia, mesmo de adição católica. Se tiver, me mostre. É um desafio que eu faço àqueles que estão em casa me assistindo. Então esse lugar é utópico, não existe. A Bíblia diz que há só dois lugares, céu e inferno. Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. O rico foi para o céu, o rico estava no Hades, no inferno, e Lázaro estava no céu, no seio de Abraão. Jesus contou essa história. Jesus não ia inventar uma história. Jesus não ia inventar um conto de carochinha. Ele falou realmente, os personagens existiram. Abraão existiu, Lázaro existiu. Um estava no céu, outro estava no inferno. É aquilo que eu falei a vocês no início. Muita gente está morrendo, está indo para o inferno sem Jesus. E muitos estão indo para o céu, porque um dia nasceram de novo ou se tornaram novas criaturas. Uma outra seita que está hoje trazendo uma controvérsia para muita gente, mundialmente falando, é o islamismo, que ensina, veja que ensino absurdo, louco, é uma loucura um negócio desse. Quanto mais for o número de pessoas que eu provocar a morte delas, me implodindo com a bomba, homens bombas, ou mulher bomba, ou criança bomba, eu vou ter no céu, entre aspas, um paraíso de virgens morenas dos olhos verdes para serem desposadas. Que loucura! Se tem alguém que é adepto do islamismo, preste atenção no que eu estou dizendo. Isso é uma controvérsia, isso não está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Alguém pode até dizer: pastor, mas toda religião é relativa. Pode até que seja, as religiões em si, mas o Evangelho não. O Evangelho é uma mensagem absoluta, não tem nada de relativismo. Você está enganado, você está iludido com essa farsa, com essa controvérsia, como o islâmico. Aqueles que defendem as boas obras. Vou fazer boas obras, vou fazer caridade, porque eu vou ter um bom lugar no céu. Meu caro amigo internauta que está nos assistindo em casa, se a salvação fosse pelas obras, não haveria necessidade de Jesus ter vindo ao mundo. Ele teria morrido em vão, em vão, em vão. E para provar que as boas obras não salvam ninguém, quando Jesus estava crucificado lá na cruz, um de uma direita e outro à esquerda, murmuravam contra Jesus, mas um deles, a ficha caiu, viu que estava se aproximando a hora dele realmente dar o último brado, o último suspiro, e aí repreendeu o amigo que estava ao seu lado e fez um apelo para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A morte estava a alguns minutos, como a morte está acontecendo agora, algumas frações de segundos, quem está na UTI entubado. Só que a consciência não está nem aí, não sabe nem pensar o que é que pode acontecer num abrir e fechar de olhos. Muitos que estão entubados agora.
A morte está chegando como a daquele ladrão, sem que ele percebesse. Só que o ladrão estava ainda no seu senso, raciocinando. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se a salvação fosse pelas obras, aquele ladrão não tinha nenhuma boa obra para merecer a salvação. O homem era um bandido, era um criminoso, maldito. Tinha sido julgado pena de morte. Ele não teria salvação pelas obras, jamais. Se fosse pelas obras, no mínimo Jesus teria dito para ele: meu filho, você não fez nenhuma boa obra para merecer a salvação. Ou então, desça dessa cruz, vai praticar as boas obras para poder você merecer a salvação. Jesus não disse outra coisa senão: pela fé daquele homem de contrição, coração contrito, quebrantado, arrependido, reconhecendo que era um pecador e dizendo: esse aí nenhum mal cometeu para estar aqui, esse é inocente. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Provado por A mais B que salvação pelas obras é uma balela, mas tem muita gente acreditando nessa controvérsia de ir para o céu, através das boas obras. E aí eu quero também aqui ironizar, isso é uma ironia, daqueles que são pertencentes a N religiões. N, porque não tem como a gente chegar a um número, sem número. Estou ironizando. O Egito, pelo menos no tempo dos faraós, tudo que vocês imaginarem de Deus, de animal, de bicho, era sagrado. Estivemos lá no museu, no Cairo, no Egito, a gente viu isso. Uma lagartixa, um pavão, um camelo, um gato, um rato. Imagina! Na Grécia, a mesma coisa. Tantos ídolos foram erigidos lá no monte, na Grécia, em Atenas, que Paulo, quando chegou lá, viu tantos ídolos no Areópago, tantos altares erigidos a tantos deuses, que eles disseram: vamos colocar um altar aí, com uma frase: ao Deus desconhecido, que nenhum Deus que a gente não conheça vai ter que se desculpar, vai ter que achar que nós não nos lembramos dele. Tantos deuses havia em Atenas, na Grécia. E aí Paulo, quando chegou lá, disse: esse Deus que vocês erigiram, esse altar, o Deus desconhecido, é o Deus que eu quero apresentar a vocês. E Paulo toma o evangelho e se converteu Dionísio, o Areopagita, o homem que administrava o Areópago, e mais uma outra mulher. Vejam, irmãos, N religiões, N, eu estou ironizando, porque eu não quero, senão eu ia passar muito tempo aqui falando. E essas religiões, cada uma delas bate no seu peito e diz: nós somos detentores da verdade, nós estamos com a verdade. Mas isso eu quero dizer, não passa de uma controvérsia, é uma controvérsia, ensinando coisas que não estão aqui na palavra de Deus. A nossa única via de regra, fé e prática. Então, a religiosidade ou as religiões são controversas. A palavra religião significa religare, do latim, que é uma tentativa, um esforço do homem para chegar a Deus, enquanto que o cristianismo foi o que Deus pôde fazer, dando o melhor que poderia dar para que o homem fosse salvo, o seu Filho Jesus Cristo. A diferença de religião, religare, e a diferença do cristianismo é exatamente isso aí. Religare, religião, o esforço do homem para chegar a Deus. Foi como a Torre de Babel para chegar a qual eles construíram no passado, Nimrod. Mas o Evangelho, religare, religião, é um esforço do homem chegar a Deus. Cristianismo foi o que Deus fez de bom e do melhor, mandando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Essa é a diferença. Mas vamos aqui a uma segunda controvérsia. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. A segunda controvérsia, eu quero dizer para vocês que são os prazeres efêmeros da carne. Voltando aqui ao texto que nós trouxemos no início, na linguagem de hoje, há caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando
a morte. Basta lembrar aos irmãos que Jesus, quando ele estava lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, Satanás disse: olha, ele levou no monte, a um lugar bem, tinha uma visão panorâmica. Lá no monte da tentação a gente tem uma visão ampla de Jericó, lá embaixo uma visão linda, belíssima, um vale de Jericó cheio de palmeiras, muitas palmeiras como essas que a gente tem aqui no Açude Velho. E aí Satanás levou ele lá ele levou na parte mais elevada do monte da tentação e disse-lhe: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Meus irmãos e amigos, os prazeres efêmeros da carne que o mundo oferece iludem, enganam, ludibriam, como uma controvérsia de você se preparar para a eternidade, contra você se preparar para a eternidade. Ao contrário de um jovem rico que veio a Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar ou alcançar a vida eterna? Jesus disse: sabe os mandamentos? Era um homem religioso também. Sim, sei todos, sei, conheço. Vai, e citou todos para Jesus. Ele era um homem religioso também, porém rico, avarento, apegado às riquezas, apegado ao dinheiro, aos bens materiais. E aí Jesus disse: você quer ir para o céu? Ele citou os mandamentos. Jesus: falta-te uma coisa. Quando Jesus disse falta-te uma coisa, ele deve ter dito: se só falta uma coisa, é fácil. Mas foi exatamente, Jesus foi no talveg da alma. Falta-te uma coisa: venda tudo que você tem, distribui com os pobres, depois vem e terás um tesouro nos céus. E a Bíblia diz que aquele homem é o único personagem que veio a Jesus e saiu triste, cabisbaixo, por ser dono de muitas riquezas. Jesus disse: onde estiver o coração do homem, está o seu tesouro. A riqueza daquele homem era mais importante do que a eternidade. Ele deve, se não, eu não vou julgar, mas se ele não teve um encontro com Jesus antes de partir, ele está no inferno, lamentando até hoje: como eu me enganei com as riquezas deste mundo. Satanás tentou a Jesus: se prostrar me adorar, dar todas as riquezas do mundo. Então, nesse aspecto, prazeres efêmeros da carne e do mundo que oferece a nós e a todos quantos estão sendo iludidos. Eu queria incluir também alguns prazeres que muitas pessoas estão buscando nos vícios, as drogas lícitas e drogas ilícitas. Por que drogas lícitas e ilícitas, pastor? Porque as drogas lícitas são aquelas que você chega no supermercado, está lá, você compra. Isso é droga lícita, porque o governo é liberado você comprar, não há proibição. Mas drogas ilícitas, crack, maconha, cocaína, uma droga violentíssima chamada crocodilo. Gente, há muitas pessoas que estão se suicidando por causa das drogas lícitas e das drogas ilícitas. Simplesmente para ter a sensação de prazer, em busca do prazer, em busca de se sentirem bem. Então, elas simplesmente estão destruindo as suas vidas. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 2 diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso suor naquilo que não satisfaz? Há muita gente que ganha o dinheiro com o suor do seu rosto, alimentando o vício do cigarro, da maconha, do crack, da cocaína, da bebida, da jogatina, da prostituição. Enfim, essas pessoas estão sendo enganadas. São controvérsias que as pessoas se iludem aqui quanto ao destino futuro da sua alma, onde você passará a eternidade. E ainda também poderíamos aqui colocar um outro ponto: ideologias. Quanta gente está dizendo: mas eu defendo minha ideologia, eu sou uma pessoa que tenho meus pontos de vista, tenho minhas convicções, e eu não abro mão.
das ideologias. Cuidado, que se você não abrir seu olho antes de você morrer, amanhã será tarde demais. Espero que você, telespectador, internauta que esteve conosco, tenha gravado no seu coração esta palavra que nós trouxemos, e amanhã você está convidado a ouvir a conclusão. Lembramos a todos, nós temos aqui divulgado amplamente, que a nossa igreja estará em festa de 11 a 15 de novembro. Aí você diz, mas pastor, a gente ainda está no mês de julho. Sim, mas é para que você não esqueça. Anote em sua agenda, nós estaremos celebrando o Jubileu de Ouro. A nossa igreja do Calvário, há 50 anos, ela foi fundada pelo então missionário Gerson Barbosa de Menezes, de saudosa memória. Nós estaremos prestando homenagem aos que ainda estão, os fundadores que ainda estão conosco, alguns presbíteros. Nós vamos estar celebrando uma festa bonita e você está cordialmente convidado desde já. Até amanhã.